Ao top de 5 segundos. Programa Coração Brasileiro. A Dinagro foi a primeira empresa a produzir isca formicida no Brasil. E hoje, com 46 anos, marca um novo capítulo na história de defensivos agrícolas. A Dinagro conta com um eficiente sistema de logística e grande capacidade de armazenamento e estocagem de produtos, que depois de processados, são rapidamente liberados e entregues no prazo solicitado pelo cliente. Sediada em Ribeirão Preto, às margens da Via Anhanguera, a Dinagro conta com um dos mais modernos parques produtivos do país. Bem, o Coração Brasileiro tem o prazer de estar na sua casa mais uma semana e poder mostrar um pouquinho desse nosso Brasil. E hoje nós temos um prazer muito grande de receber Augusto Cury. Ele é psiquiatra, médico, psicoterapeuta, de Colina, no interior do estado de São Paulo. O pai era advogado, a mãe dona de casa. E eu queria saber, já que ele, na verdade, não gosta que classifiquem os seus livros como de autoajuda. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui. Eu queria saber, nessa primeira pergunta, não pode se classificá-lo como autoajuda, doutor? Bom, o preconceito, ele asfixia o conteúdo. É uma forma atroz de agressividade. Autoajuda são frases feitas que sem base científica, sem fundamento, ligado a fenômenos que estimulam o desenvolvimento da consciência crítica, a capacidade de você se reinventar, a capacidade de gerir a emoção e administrar o próprio intelecto. Eu, durante mais de 30 anos, escrevi uma nova teoria, uma das poucas teorias mundiais sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, o eu como autor da própria história e o processo de gestão da emoção. Imagine 30 anos com 3.000 páginas, ser classificado como autoajuda é uma ofensa. Eu só não me sinto ofendido porque eu não vendo a minha paz por nada e por ninguém. Minha paz, ela tem que ser o mais excelente produto como ser humano ao longo do traçado da minha história. Mas, de qualquer maneira, como eu estudo também o preconceito, porque a construção de pensamento está ligada ao preconceito, eu também sinto que as pessoas que classificam deveriam prestar mais atenção aos fenômenos que estão ligados a essa última fronteira da ciência, a formação dos pensamentos e a construção da consciência. E meus livros são também estudados em universidades, em muitas teses acadêmicas de mestrado e doutorado e também no lato sensu, na especialidade, aqui em alguns países. Portanto, é o Brasil exportando conhecimento, mas algumas pessoas que nunca leram classificam apenas pelo título dos livros. De qualquer maneira, a vida é uma eterna vírgula. Estou sempre aprendendo até com as críticas e as dificuldades. Como controlar a mente para pensar antes de reagir? Esse eu acho que é uma condição que a humanidade busca. Dentro da teoria da inteligência multifocal, uma das teses que eu preconizo é que o eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica, deve ser gestor da mente humana. Só que isso não foi incorporado ainda nas escolas de ensino fundamental e médio do Brasil e do mundo, nas universidades, aqui no Brasil e no mundo. Nós aprendemos a dirigir carros, a dirigir empresas, mas não aprendemos a dirigir o veículo da mente humana, a mais complexa e sofisticada empresa, a única que não pode falir, porque se ela falir, tudo o resto desmorona, desde a família, as relações socioprofissionais e há uma autoimplosão, inclusive, da saúde emocional. Mesmo brilhantes ambientalistas são irresponsáveis em preservar os recursos naturais do planeta cérebro e também do planeta emoção. Quais são os comportamentos que levam a essa irresponsabilidade, que é vital? Número 1, sofrer por antecipação. Quem sofre por antecipação esgota o seu cérebro.
com muita facilidade. Número 2, ruminar perdas e frustrações, bem como mágoas. Quem chafurda no lixo do passado e não ressignifica, recicla e transforma o caos em oportunidade criativa, também esgota o seu cérebro. Isso é muito, muito grave. E nós todos fazemos isso, o ser humano de um modo geral faz isso. Além disso, o detalhismo, o perfeccionismo, a necessidade neurótica de mudar os outros, timidez, preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de nós, todos esses comportamentos dentro da teoria da inteligência multifocal e levando em consideração os fenômenos que lê a memória e constrói cadeias de pensamentos e emoções, levam a uma produção tensa, esgotante e asfixiante, fazendo com que as pessoas, elas, ainda que sejam preocupadas em preservar o planeta Terra, elas frequentemente são irresponsáveis em preservar o planeta emoção. Então, cuidar dessa gestão é vital. Mas em que universidade se estuda isso? Harvard, Cambridge, Oxford, Vanderbilt, USP, Unicamp? Todos os alunos deveriam saber de cor e salteado que o eu tem de dar um choque de lucidez em pensamentos perturbadores, sofrimento por antecipação, como eles dizem, e também ruminação de perdas e frustrações. Mas é quase que inacreditável que nós estamos no tempo da pedra em relação às ferramentas mais importantes para o Homo sapiens desenvolver saúde emocional e se tornar o diretor do script da sua própria história. Falar na sua própria história. Quando o senhor fez a faculdade de medicina, no término da sua faculdade, o senhor teve uma depressão. Isso foi a visão maior de ver a distância entre a razão da emoção para começar realmente num start, nesse trabalho de escrita? Foi um grande start, Wander, um grande start. E isso não foi no final da faculdade de medicina, não. Foi no início dela, do 2º para o 3º ano. Eu sempre fui um jovem sociável. Continuo sendo jovem, depois de 30 anos de formado. Eu sou jovem há mais tempo. Mas era um garoto sociável, muitos amigos, gostava de festas e jantares, frequentemente líder da turma. Só que eu não tinha proteção emocional. Nós temos vacinas para tuberculose, sarampo, varíola e vacinas para proteger contra críticas ou contra pensamentos angustiantes ou até mesmo contra contrariedades. Bom, pequenos problemas tinham um impacto muito grande. E eu era uma pessoa hipersensível, preocupada em me doar para os outros, só que eu, mais do que me doava, vivia a dor dos outros. Então, consequentemente, eu desenvolvi uma crise depressiva. E aprendi desde cedo que ou a dor nos constrói ou nos destrói. E eu usei a dor para me construir. E a grande maioria dos seres humanos usam a dor para acionar um fenômeno inconsciente, que é da minha área de pesquisa, pelo menos eu estudo na minha área de pesquisa, que eu denomino como fenômeno RAM, registro automático da memória. A dor, seja qual for, uma humilhação pública, uma perda, uma frustração, uma crise financeira, medo em relação ao futuro, uma reação de timidez, ela aciona esse fenômeno inconsciente que registra uma janela traumática, que eu chamo de killer, que assassina ou bloqueia ou asfixia a tranquilidade, a serenidade e o prazer de viver. Nos computadores, você é um Deus, todo telespectador é um Deus. Registra o que quer, quando quer e apaga o que bem entende. No córtex cerebral, nós não sabíamos, porque Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Kant e tantos outros brilhantes pensadores usaram o pensamento pronto, mas não tiveram oportunidade de estudar como se constrói o pensamento, como se registra as experiências e como nós a acessamos. Por exemplo, não se sabia que o registro não depende do eu. Se você detesta alguém, se o telespectador detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você, porque vai acionar o fenômeno RAM, registro automático da memória. E tudo que está registrado não pode ser mais deletado, só reeditado, enxertado novas experiências no óculos das janelas traumáticas. Portanto, o que eu quero dizer é que é vital treinar o eu para dirigir o nosso script. Caso contrário, nós temos uma margem pequena para ter saúde emocional. É muito fácil nos acidentarmos ao longo da vida. Bem, no próximo bloco nós teremos aí o futuro da humanidade segundo o Dr. Augusto Cury. E também um ex-ateu, como é que ele se reverteu tudo isso e hoje crê em Deus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Salgaderia Sabor a Quilo. 19 anos de tradição atendendo você. O lugar certo para você organizar sua festa, sua reunião, seu evento corporativo ou seu coffee break. Salgados à pronta entrega, fritos ou assados. Bolos, doces, sanduíches de metro. Que café da manhã! Tudo com qualidade e praticidade. Reunido num só lugar. Sabor a Quilo. Produtos produzidos com todo carinho. Sabor a Quilo, ligado em você. Pintou uma visita? Sabor a Quilo leva o salgado na hora. Aberto também aos domingos. Rua João Clape, 607, Ribeirão Preto. Fone 3961-1750. Sabor a Quilo. Sua festa começa aqui. Beira-Mar Rio. Coleção 2017. Beira-Mar Rio. Você vai se emocionar. Beira-Mar Rio. Moda praia, biquínis, maiôs e sungas. Avenida Antônio e Helena Zerrenner, 1082, no Sumarezinho, em Ribeirão Preto. Atendimento de segunda a sábado. Beira-Mar Rio, nas melhores lojas do Brasil. Nós estamos aqui na Academia Ciclo Vital e com a Miss Fernanda Leme, que vai nos contar os seus segredos sobre a sua energia, sobre a sua saúde e também sobre a sua beleza. Eu não abro mão de uma alimentação balanceada, exercícios físicos e produtos fabricados pela Ribercaps. Eu uso diariamente o óleo de cártamo e o BCAA, todos fabricados pela Ribercaps. Faça como Fernanda Leme, mantenha-se em forma com o óleo de cártamo mais vitamina E da Ribercaps. O óleo de cártamo é rico em ômega 6 e ômega 9, reduz a gordura abdominal, auxilia a tonificação muscular, auxilia a imunidade, combate os radicais livres e o envelhecimento precoce. Vá até a Ribercaps na Rua Tamandaré 933 ou ligue 16 3329 8230 e receba em sua casa o óleo de cártamo mais vitamina E, pote para tratamento de 3 meses com 180 cápsulas por apenas R$ 49,00, sem custo de frete. É só na Ribercaps, com certeza a casa do atleta. Vem pra cá. Segurança. Qualidade. Serviços. Um melhor preço. Posto Beta News. Que sua viagem seja de felicidade. Posto Beta News. Cuidando bem do combustível para o seu carro. De segunda a sábado, das 6 às 20 horas. Posto Beta News. Confiança não se compra, se conquista. Rua Anita Garibaldi, esquina da Rua Paraíba, nos Campos Elíseos. Multibife, carnes in natura, resfriadas, congeladas, manipuladas em cortes ou em peças inteiras. Suas novas instalações com 10 mil metros quadrados seguem os padrões de higiene e qualidade, composta por equipe treinada e capacitada, atendendo através de uma moderna frota de caminhões refrigerados. Hoje, carne bovina e suína, a gente comercializa tudo. Hoje nós fazemos todo o estado de São Paulo. Estamos com pretensão também para fazer alguma coisa fora do estado. Nós estamos praticamente com 150, 160 colaboradores. Temos o Serviço de Inspeção Federal. Tudo que a gente produz aqui é realmente com muita qualidade, dentro de todas as normas de higiene e qualidade que o mercado precisa. Surpreenda-se com a qualidade Multibife, do campo para sua mesa. Cafeeira Nova Era. 20 anos na compra e venda de café cru. Oferecemos ao amigo produtor armazenamento em sacarias, Big Bag e a granel.
atendendo toda a região, com matriz em Altinópolis e agora uma filial na cidade de Cajuru. Classificação e prova. Nova Era, o melhor negócio em café. Restaurante, marmitaria e caldoaria Flor de Romã, mais próximo de você. Entrega em toda a cidade. Ligue 3234-8707. No Flor de Romã, o diferencial está exatamente entre a refeição e o se alimentar. Floriano Peixoto 758, aguardando você. J. Roberto Carnes, 50 anos de experiência. Cortes nobres. Carnes desossadas, suíno, aves, ovinos e carne de boi. Massas, entregas a domicílio. Disque Carnes, representante dos produtos Dom Peter, com sua famosa linguiça cuiabana. A melhor qualidade em carnes está no J. Roberto Carnes. Vitinho Parque. Atenção, Ribeirão Preto e toda a região. Pela primeira vez, Vitinho Parque, instalado na Avenida Braz Olaya Costa. Traga sua família e venha se divertir. Parque, parque, parque. É coração brasileiro. Bom, é um prazer muito grande para nós recebermos aqui o Dr. Augusto Cury. Nós já tínhamos o interesse de entrevistá-lo já há algum tempo. É que, pelas suas viagens, foi realmente difícil a gente encontrar um momento que nós pudéssemos falar. Mas eu quero, inclusive, me declarar que ele me ajudou a sair de um estado de depressão e também da síndrome de pânico, a partir do momento que eu comecei a ler os seus livros. Afinal, não sou eu, são mais de 20 milhões de livros vendidos em todo o Brasil. E também 70 países onde estão o Dr. Augusto Cury. Doutor, eu queria saber primeiro a diferença entre a Escola da Inteligência e a Mendes. Em primeiro lugar, fico muito feliz que meus livros contribuíram para que você saísse do caos, de uma depressão da síndrome do pânico. E quero parabenizar pela sua coragem em declarar isso, porque não é diminuir ninguém, reconhecer que nós temos fragilidades. Eu já tive, vivo e reciclo as minhas fragilidades e também já passei por uma crise emocional importante, como você disse no começo da minha entrevista. Quem supera os seus conflitos, em primeiro lugar, quem mapeia os seus fantasmas mentais e os educa e os supera, fica muito mais bonito, mais sensível, mais inteligente e, consequentemente, mais altruísta. Portanto, a Escola Mendes ela é uma grande oportunidade para todas as pessoas que querem desenvolver profissional e pessoalmente. Além disso, vai ter MBA também em coaching, em psicopedagogia e assim por diante. Agora, a Escola da Inteligência, ela introduz dentro da grade curricular. Na Escola Mendes é como uma escola de línguas, a pessoa vem para dentro da dependência dos franqueados. Na Escola de Inteligência, nós entramos dentro da grade curricular das escolas do Brasil. São mais de 400 escolas, mais de 150 mil alunos que estão aprendendo as habilidades socioemocionais. Se colocar no lugar do outro, pensar antes de reagir, prevenir o bullying, desenvolver um raciocínio esquemático, debate de ideias, elaborar experiências. Nós vamos às lágrimas ao ver os resultados. Quem aplica na Escola da Inteligência é o próprio professor da escola. Quem aplica na Mendes são os psicólogos da instituição. Para você ter uma ideia, crianças de 7 anos de idade dizendo para os seus pais: papai, você perdeu o autocontrole. Mamãe, você não está pensando antes de reagir. 7, 8 anos de idade, aprendendo coisas que eu não tive a oportunidade de aprender. Nós nunca somos o mesmo, nunca somos iguais. Toda pessoa que quer ser igual sempre, linear sempre, é radical, matou sua criatividade. A criatividade nasce na capacidade de você se reinventar, de se curvar humildemente diante da vida, de aprender com cada ser humano, de transformar cada crise, cada perda numa vírgula e nunca num ponto final, para escrever os capítulos mais nobres nos dias mais tristes. Mas eu queria saber, por exemplo, a janela killer é a janela principal, que diz a janela assassina, que
aquela que faz com que você coloque tudo a perder? Bom, então vamos lá. Existem 3 grupos de arquivos ou de janelas, e há muitos subgrupos em cada um deles. Primeiro grupo de janelas, janelas neutras, que contém centenas de milhões de dados, desde número telefônico, fórmulas matemáticas, aprendizado dos jornais e assim por diante. Das entrevistas, das escolas. Todas as janelas neutras não têm conteúdo emocional, ou têm baixo nível de conteúdo emocional. Tem as janelas light, que eu chamo de janelas saudáveis, que tem a base das características mais importantes da inteligência, como pensar no te reagir, se colocar no lugar do outro, altruísmo, solidariedade, tolerância, assim por diante. São janelas saudáveis. E tem as janelas doentias ou conflitantes, que eu chamo de janelas killer, janelas traumáticas. Quando nós entramos numa janela killer, o volume de tensão bloqueia milhares de outras janelas, o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo. Assim ocorre quando alguém tem uma crise de claustrofobia dentro de um elevador, ou uma fobia social quando vai dar uma palestra numa plateia e tem um branco, tem um bloqueio da inteligência, e assim por diante. Acontece quando as pessoas se suicidam, a cada 40 segundos uma pessoa tira suas vidas pelas próprias mãos, e está aumentando isso. Aumentamos em 40% o índice de suicídio na juventude, o que é muito grave, mas nenhuma dessas pessoas querem matar a vida, elas querem matar a dor, mas quando entram numa janela traumática que tem autoabandono, autopunição, sentimento de exclusão, bloqueia-se milhares de janelas, então elas atentam contra a vida quando no fundo querem matar a angústia, a dor, o autoabandono e assim por diante. E eu falo isso para ajudar o telespectador, dizendo que toda pessoa que pensa em morrer, no fundo, tem fome e sede de viver. Nós estamos com 7 bilhões de seres humanos, devemos chegar a cerca de 9 bilhões no final do século, a 10 bilhões, e nós estamos muito preocupados. Eu escrevi esse livro de Zero ao Gênio, onde eu falo em relação às crianças. Primeiro eu falo sobre a síndrome do pensamento acelerado nas crianças. Uma criança de 7 anos de idade, ela tem mais informações que o imperador romano. Não é suportável. Mais informações do que o imperador que governava o mundo. Informação que vem dos videogames, dos celulares, das redes sociais, das escolas e assim por diante. Isso produz a síndrome do pensamento acelerado, que médicos no mundo todo estão confundindo com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e receitando Ritalina, um erro atroz, médicos e psicólogos no mundo todo. A síndrome do pensamento acelerado é produzida pelo excesso de informações, smartphone, atividades, enquanto que o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade é de origem genética. Portanto, são 2 abordagens com 2 consequências, com 2 tipos de evolução. Crianças que têm a hiperatividade, 1 a 2%, crianças que têm a síndrome do pensamento acelerado, atinge cerca de 80% das pessoas. Elas acordam cansadas, não apenas crianças, mas adultos, acordam cansados com dores de cabeça, dores musculares, sofrimento por antecipação, dificuldade de conviver com pessoas lentas, inclusive déficit de memória ou esquecimento. O que nós recomendamos? Desacelerar o pensamento. Nas crianças, tocarem instrumentos, pintarem, entrar em contato com a natureza e não dar excesso de presentes e nem de atividades. Agora eu gostaria de saber, Portinari, que é o grande pintor brasileiro, graças a Deus, ele em muitos momentos se diz ateu. E ele foi o pintor que maior número de obras sacras ele fez. E o senhor sempre se disse ateu, e hoje de repente se reverteu e disse, eu creio em Deus. Qual é essa mudança? O que trouxe essa mudança no Dr. Augusto Cury? Bom, é provável que eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Portinari, como Nietzsche e até Marx, eles não eram ateus científicos, eles eram antirreligiosos. Diderot, em destaque, que queria ver o último religioso asfixiado em suas próprias vísceras. Bom, eu estudei os grandes ateus, porque eu fui um deles, tá certo? Só que eu fui um ateu científico. Como eu estudo o processo de construção de pensamentos, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida, que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Nesse homem mais inteligente da história, eu falo sobre isso. Eu falo a história de um psiquiatra, pesquisador da inteligência, que era um ateu cético. A ciência era o Deus dele. A ciência era uma espécie de meu Deus.
Quando eu fui estudar a personalidade de Jesus, eu esperava encontrar um personagem de seu menor valor, confeccionado por um grupo de galileus que esperavam que ele assumisse o trono de Israel para romper o cárcere de Tibério César. Mas eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Só para te dar uma dica, porque senão eu vou falar sobre o seriado do futuro que vai sair. Isso não pode. No exato momento em que Judas o trai, era de se esperar que alguns fenômenos inconscientes participassem do funcionamento da mente de Jesus Cristo. Detonasse o gatilho, a partir do estímulo da traição, abrisse janelas altamente traumáticas ou killer, duplo poder de encarcerar o eu dele, poder de levar pensar e repensar. O volume de tensão deveria fechar o circuito da memória, e ele reagiu como todo ser humano reagiu quando foi traído, inclusive Freud, que baniu da família psicanalítica quem contrariou suas ideias. Mas é incrível, para espanto da psiquiatria, psicologia e sociologia, no momento em que foi traído, ele usou a arte da pergunta, usou o método socrático no nível que Sócrates jamais imaginou usar num foco de tensão. Para que vieste? Ele perguntou. A arte da dúvida. E o chamou de amigo. Amigo. Nunca na história alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Aí eu percebi que este homem não pode ser fruto de um grupo de galileus, de pensadores, de ficcionistas. Ele não cabe no imaginário humano. A partir daí, eu me tornei uma pessoa que crê em Deus, mas sem fronteiras. Eu não defendo uma religião. Eu tenho amigos de todas as religiões, padres e freiras em todo o Brasil, pastores em todo o Brasil que têm um carinho muito grande. Eu tenho amigos budistas que eu respeito muito, islamitas, muitos e muitos ateus. Eu não defendo uma religião, mas defendo que o ser humano deve aprender a se colocar no lugar do outro e deve aprender a pensar com consciência crítica e responsabilidade, porque cada pessoa deve assumir as consequências dos seus comportamentos. Só que eu tenho uma coisa: quem estudar a inteligência de Cristo sobre o ângulo da ciência, sem preconceito, ainda que não se torne religioso, como eu digo, Marx, Sartre, Freud e assim por diante, provavelmente eles estariam entre os seguidores de Jesus Cristo, ainda que não tivesse uma religião formal, porque é impossível você estudá-lo e não ser fascinado, embasbacado, assombrado positivamente pela sua inteligência. De fato, ele foi o homem mais inteligente da história, e eu espero que no final, em outubro de 2016, você tenha a oportunidade de ler essa obra. Quero agradecer, primeiramente, desde o início do trabalho. Quero agradecer a Jéssica, a Carolina, a Camila, a Cláudia, a sua esposa, agradecer também os seus pais e agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar aqui entrevistando um homem que me mostrou que realmente a capacidade da mente nós utilizamos muito pouco. E fico impressionado de ver o senhor com 58 anos, de repente ter toda essa visão e falar sobre a síndrome do pensamento acelerado com essa visão tão ampla. Então eu agradeço muitíssimo a Deus, e um homem que não se fez político e nem guru, um semeador de ideias. Dr. Augusto Cury, muito obrigado. Parabéns. Você está ficando um poeta da vida, parabéns.